Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de gestão pública, administração pública. O foco é TRTs, né? Isso cai muito para TRT, mas o tópico que eu vou trabalhar, o tópico que eu vou desenvolver, são temas extremamente relevantes para qualquer concurso, né? Então, TRTs, TREs, TRFs, ampliando um pouco para PF administrativa, para carreiras policiais, inclusive, esses temas são muito relevantes. Então, bom dia a vocês que estão aqui acompanhando o chat, bom dia aos nossos monitores, não estou aqui com retorno, para quem está aqui no meu backstage, e vamos embora. Vamos trabalhar, vamos desenrolar, porque hoje eu vou trabalhar estrutura organizacional, departamentalização, gestão pública gerencial, que é o atual modelo de gestão pública, controle e eficiência, eficácia e efetividade. Cacete. Enfim, são os temas mais relevantes. Vou trabalhar de forma muito objetiva nessa 1h30 que nós temos de evento. Perfeito? Bom, começando por um tema que ele está presente em todos os editais, está presente em todas as provas, às vezes aparece em administração geral, às vezes aparece em de gestão pública, né? Tem esse imbróglio aí, que é a estrutura organizacional. E a estrutura organizacional, ela tem a ver com hierarquia. Então, a palavra-chave de estrutura organizacional é justamente hierarquia. E esse conceito de estrutura organizacional baseado em hierarquia, ele estabelece exatamente isso, estabelece exatamente este parâmetro. Estabelece exatamente essa diretriz, que é uma diretriz de você definir quais são as relações de chefia. A gente sabe muito bem, né? Todo cargo público, a estrutura da administração pública, ela tem a chefia imediata, as chefias mediatas e toda essa estruturação que a gente conhece. E toda essa estruturação que a gente conhece está baseada nisso, está baseada nesse conceito, está baseada nesses parâmetros. Você precisa saber qual é o caminho hierárquico, por exemplo, né? Vamos supor que você vai representar contra a sua chefia imediata. Quem é a chefia imediata? Quem são as instâncias? Então é nesse sentido que a gente trabalha com hierarquia. E existem elementos de representação gráfica, né? É interessante, porque isso que eu vou falar agora é um elemento de gestão, de administração. Mas na prova do TJ de São Paulo para escrevente técnico judiciário, concurso muito importante, caiu informática. E aí quando caiu essa questão, eu falei, ó, isso aqui, quem estuda administração vai acertar. Quem estuda administração vai acertar. E aí, nesse sentido, quem estudava só informática errou a questão. Porque você consegue inserir elementos gráficos da administração no Word, né? Fluxograma, organograma, diagrama. E a questão perguntava qual eram os elementos vinculados. Uma questão de Word. Então, só para a gente matar, só para a gente arredondar. Porque pode ter a questão, né? Indica a alternativa que apresenta o elemento gráfico para representar a estrutura organizacional de uma organização pública. E é o organograma. Porque organograma, ele serve para determinar hierarquia, chefia, gerência, e a gente lá no fundão. Processos, rotinas, são representadas por fluxograma. E diagrama representa ciclos. Então, são esses os elementos vinculados. São esses os elementos associativos. São esses os elementos de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. O tempo todo. Perfeito? Então vamos lá. Então, quando nós temos uma relação de causa e efeito, quando nós temos uma relação de estrutura, o organograma. Existem dois tipos de estrutura organizacional, a formal e a informal. Então vamos lá, rapidinho, né, para um resumo que eu fiz aqui sobre a estrutura formal e informal, para a gente desenrolar, para a gente detalhar, para você entender exatamente qual é o elemento que eu vou trabalhar. A estrutura formal, ela é caracterizada por ser muito rígida, por ser muito controladora, por estabelecer relações verticais e hierarquia rígida. Então eu tenho aqui uma pequena reguinha que mostra a estrutura formal. Então imagine, a estrutura formal ela é alta e estreita, é uma linha vertical, é exatamente assim. E a estrutura formal, ela está vinculada historicamente ao momento, né, da administração pública brasileira,
que nós tínhamos muita rigidez, muita burocracia, né? E essa rigidez, essa burocracia, ela se caracteriza por estar vinculada ao modelo que foi implementado pelo Getúlio Vargas nos anos 30 e que foi até os anos 90 do século passado, quando o Brasil foi tetra, ganhando nos pênaltis da Itália. E esse momento histórico da administração pública brasileira, que vai dos anos 30 até os anos 90, caracteriza justamente por uma estrutura formal, por uma estrutura verticalizada. Então, por exemplo, né, se eu estou afirmando para você que a estrutura formal ela tem um organograma desse jeito, tem uma representação desse jeito, é uma representação alta, estreita, como eu acabei de dizer, alta e estreita. E essa representação alta e estreita, ela tem algumas características. Não é ponto positivo ou negativo, é característica. Depois a gente estrutura ponto positivo e negativo. A primeira característica de uma estrutura formal é que ela tem a chefia muito distante do operacional, né? Então você até sabe que tem um chefe, você até sabe que existe um chefe em algum lugar, só que tipo igual cabeça de camarão, você nunca viu. Portanto, a estrutura ela é de distanciamento, verticalização entre a chefia e o subordinado. A outra característica é que você tem concentração. Então você tem pouca gente na estrutura de poder. Você tem a decisão concentrada. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. E se missão dada é missão cumprida, é assim que a gente estabelece. É assim que a gente determina. É exatamente assim que a gente determina e estabelece as coisas. Bom, nesse sentido, nesses termos, você não tem colegiados, você não tem conselhos, você não tem participação coletiva. Vocês já trabalharam numa empresa que, eu não estou com retorno aqui, mas pode responder no chat. Vocês já trabalharam numa empresa que sei lá, de 17 de agosto de 2022. Todas as empresas deveriam ser gerenciais, né? Todas as empresas deveriam ser modernas nas suas relações, mas não são. Tem muito resquício. Então, toda vez que você tem uma empresa que o chefe manda prender, manda soltar, dá ordem, não consulta ninguém, é aquela zona toda, é uma estrutura formal. É uma estruturação formal. E essa estruturação formal determina exatamente isso. Estabelece exatamente isso. Poder concentrado. Poder na mão de um. Não tem decisão coletiva nenhuma. Essas são as características. E como eu te falei, características nos levam a pontos positivos e negativos. Características nos levam a essa estruturação positiva ou negativa. Bom, nesse sentido, nesse quadro, nesse aspecto, tem ponto positivo e ponto negativo. Qual é o ponto positivo de uma estrutura estreita e alta? E um toma a decisão e não tem colegiado. A decisão é rápida. E por que a decisão é rápida? Porque eu não consulto ninguém. A decisão é rápida porque simplesmente eu tomo a decisão e missão dada é missão cumprida. E é por isso que as estruturas militares, a estrutura policial é formal, né? Você não pode perder muito tempo, você tem que dar ordem, você tem que dar o comando. É por isso que um técnico de futebol, ele decide quem ele vai pôr, quem ele vai tirar, o que ele vai fazer. Porque você não tem nem tempo de reação. Então, o primeiro ponto positivo é que a decisão é rápida. A decisão é tomada com celeridade, porque você não tem debate, não tem consulta. O segundo ponto positivo é que, como você tem concentração, e como você tem o aspecto concentrado, né, como você tem essas características da concentração, o resultado disso, né, a caracterização disso, é que você tem, em tese, pessoas que são alinhadas com os objetivos da organização. Afinal de contas, uma organização, ela nunca iria, pôr na atividade profissional, num processo decisório, alguém que ela não confiasse. Você já percebeu que empresas burocráticas, empresas rígidas,
sempre tem chefias muito antigas, pessoas que estão lá, são de confiança e tudo mais. Pois bem, então como você tem as decisões nas mãos de uma pessoa para cada instância, e essa pessoa em tese é de confiança na organização, você tem menos riscos de desviar dos objetivos. Esses são os pontos positivos. Agora é óbvio, né, que existem pontos negativos, e se não houvessem pontos negativos, essa estrutura não teria relação com a forma da administração pública atuar no passado. Então, por exemplo, qual é um dos elementos negativos de você ter uma estrutura que ninguém é consultado, que ninguém dialoga? A desmotivação. Então, a estrutura formal ela tende a desmotivar porque não existe consulta, não existe trabalho, não existe relação de causa e efeito, não existe relacionamento de causa e efeito. Então, nesse sentido, não tem motivação nenhuma. E qual é o outro problema? O que eu vou explicar agora é uma situação que parece ser contraditória, mas não é. Eu não falei que na estrutura burocrática a decisão é tomada rapidamente? Pois é, tomada rapidamente. Você toma a decisão ligeirão. Só que tem muito chefe, tem muita estrutura, tem muita chefia. Então vai passando de hierarquia para hierarquia, vai descendo de hierarquia a hierarquia, até chegar onde deveria, demorou muito tempo. Até chegar finalmente no local lá, né, na pessoa, no responsável, demorou muito tempo. Porque a chefia vai conversando com outra chefia, vai conversando com outra chefia, até chegar na base, até chegar ali onde terminou, já foi, já estourou, já explodiu, já era. E nesses termos, nesse sentido, é negativo. Nesses termos é completamente negativo. Bom, que adianta eu tomar uma decisão rápida se ela vai. Então, por exemplo, se eu tenho que dar uma ordem para o Zé, eu sou o diretor da empresa e o Zé está no piso, né? O Zé está na base da empresa, eu não vou dar a ordem direto para o Zé. Eu vou passando instância por instância, instância por instância, até chegar no Zé já foi. Perfeito? Mas nós temos a estrutura informal, que é uma estrutura mais moderna, uma estrutura voltada aos novos modelos administrativos. E essa estrutura mais moderna, essa estrutura mais voltada para os novos modelos administrativos, ela se caracteriza por ser informal, caracterizada pela flexibilidade nas relações e possibilidade de aumentar os atores nas decisões. Estabelece relações horizontalizadas, onde a hierarquia é menos rígida. Então, a informal, a régua é assim. Na informal eu tenho a horizontalidade, eu tenho estruturas mais largas e mais achatadas, ao contrário da outra, que é exatamente o inverso. Então, quando eu tenho a estrutura informal, larga e achatada, uma linha horizontal, ela é horizontalizada. E quais são as características? E assim, né? Nesse caso, a gente sempre vai comparando um com o outro, né? Sempre vai criando o termo comparativo. Comparando a informal com a informal tem a chefia características. Não é ponto positivo ou ponto negativo. A chefia está muito perto do operacional. A chefia está muito próxima do trabalho do dia a dia. Porque a relação é mais próxima, a relação é mais horizontal. Você tem acesso aos diretores, ao nível diretivo da organização. E a outra característica é que você tem colegiados. Né? Você está achatado, mas você aumenta o número de atores no processo decisório. Então a decisão não é concentrada. Você tem coletivos, você tem colegiados, você tem conselhos. Para cada nível hierárquico, você vai aumentando a participação das pessoas. Você vai aumentando ali o processo, né? Você vai aumentando as pessoas estarem presentes. Isso traz características positivas, mas também pode trazer possíveis disfunções, se você não se cuidar. Porque os aspectos positivos eles estão colocados. Os aspectos negativos são disfunções. Então, qual é o primeiro aspecto positivo da estrutura ser achatada? A informação ela roda rapidamente.
A informação, a cadeia de comunicação ela é rápida. Porque a chefia já dá ordem direto para o Zé. Não tem que passar pela instância, por outra 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 instância e por outra instância. É objetivamente aquilo. Concretamente aquilo. É aquilo que está colocado e aquilo que está estabelecido e pronto, ponto final. Ponto final. Perfeito? O outro ponto positivo é que eu agrego pessoas. Você, quando está trabalhando numa empresa, e a empresa convida você para participar de algo, né, para coletivizar, convida você para dar opinião, você se sente motivado. Isso é um aspecto positivo motivacional. Você se sente fortalecido, você se sente motivado e você sente que você deu passos à frente. Né? Você pode até não ganhar mais, você pode até não ter aumento salarial, mas você se sente motivado. E na estrutura informal, onde você aumenta o número de atores no processo decisório, a celeridade leva você a, por decorrência, por consequência, ter resultados melhores, ter resultados mais satisfatórios, ter resultados que agregam valor. Perfeito? Então você motiva. Agora é óbvio que tem as disfunções. E qual é a primeira disfunção? Toda vez que você vai decidir alguma coisa coletivamente, você pode demorar muito para decidir. Eu fui dirigente sindical no serviço público e eu já nós fizemos uma reunião de 2 horas, onde o único ponto de pauta era: vai ter reunião? Era isso. É uma reunião de 2 horas, onde o único tópico era: e aí, vai ou não ter reunião? Então, muitas vezes, um casal demora muito para decidir o que vai almoçar. Muitas vezes, um casal demora muito para discutir o que vai fazer. Muitas vezes, um casal demora muito para decidir o que fazer, né? O que executar. Nesse sentido, nesses termos, pode ter pouca celeridade no processo decisório, pode ser uma discussão infinita, porque você sempre tem que consultar, você sempre tem que dialogar, e pode ter falta de celeridade no processo decisório. E qual é o outro problema? Quando você aumenta o número de pessoas decidindo, fatalmente, você tem pessoas no processo decisório que não estão ali de plena confiança, de plena relação com a empresa. Você pega pessoas novas, né, que é, na verdade, essa caracterização de flexibilização. Você pega pessoas que não estão muito acostumadas ali com a cultura da organização. E quando você faz isso para ampliar, você pode correr o risco de desviar dos objetivos. Porque, afinal de contas, você está ampliando o leque de pessoas. Então, olha só que interessante. Ponto positivo da estrutura formal: rapidez na decisão e menos riscos de você desviar dos objetivos. Pontos negativos da informal: você tem menos rapidez no processo decisório e você corre mais risco de desviar dos objetivos. Pontos negativos da formal: você desmotiva e demora muito a comunicação para ser feita. E os pontos positivos da informal: você motiva e a comunicação é feita rapidamente. Perfeito? Bom, é isso. Estrutura formal ou informal, ponto. É só lembrar dos termos que eu associei, inclusive dos termos que eu apresentei aí no material. E agora, vamos criar o leque, né, estruturar em cima de departamentalização, que cai bastante. O que é departamentalização? É agrupar por similaridade. Toda vez que eu departamentalizo, eu agrupo por algum tipo de proximidade, né? Eu agrupo por algum tipo de proximidade. Isso é departamentalizar, é agrupamento por alguma similaridade, é agrupamento por alguma proximidade. Quando você vai no mercado, você não põe comida junto com veneno de barata, junto com sabonete, né? O ideal é não fazer isso. Então, o conceito de departamentalização é um conceito de você agrupar por algum tipo de semelhança, similaridade. Essa questão de departamentalização, quando aparece em prova, é tão complexa, né? Tem tanta confusão que eu vejo nas questões, que eu montei um esqueminha. Eu montei uma relação para a gente nunca mais esquecer, para ter memorização.
Existem várias, dezenas, na verdade, né? Existem dezenas de departamentalizações que já foram usadas na história da administração. Aqui eu vou trabalhar as mais importantes, as que caem em prova, e essas três mais importantes que você está vendo, a funcional, a matricial e a divisional, são as mais importantes porque em algum momento da história da administração pública brasileira, elas foram adotadas, começando pela funcional. E aí, como eu vou trabalhar para memorização? Nome da departamentalização, apelido da departamentalização, o que ela departamentaliza, características, pontos positivos e pontos negativos. Começando pela funcional. Deixa eu habilitar aqui o laserzinho, e aí eu vou te falando e... Ops. Falha na Matrix. Aí eu vou falando, você vai acompanhando. Isso, agora sim. Deixa eu voltar lá, porque eu já estou aqui no próximo tema. Então, a funcional, ela tem esse esquema aqui, ó, tem essa representação. E você percebe que o departamento A, o departamento B e o departamento C não conversam entre si, não dialogam entre si. Cada um no seu quadrado, no caso aqui é um retângulo. Cada um no seu retângulo, cada um no seu, na sua. Eu não interajo, eu não troco, não tem interação. A funcional, ela também está vinculada ao modelo burocrático. Também está vinculado ao modelo antigo de administração pública brasileira. Então, qual é a relação? A relação, ela é uma relação que é uma relação vinculada à estrutura formal. Então, o normal é você ter uma empresa burocrática, ter uma organização burocratizada. A estrutura dessa organização burocratizada, ela é formal e a departamentalização tende a ser funcional. Qual o apelido dessa departamentalização? Sistema fechado. Ó, você quer sistema mais fechado do que esse? Um não conversa com o outro. Sistema fechado. E o que ela departamentaliza? Especializações. Funcional, sistema fechado, departamentaliza especializações. Você já trabalhou numa empresa? Vocês já trabalharam numa empresa que parece que cada departamento é uma empresa separada? As pessoas de um departamento nem conversam com a outra. Se tiver alguém fora do departamento, você até acha estranho, esse cara aí é de outro departamento, ele é inimigo. Até para beber, até para ir pro happy hour, até para ir pro bar, os departamentos vão juntos. Até na festa da empresa, fica os grupinhos dos departamentos. Nunca tem troca. Então, você nem conhece o nome dos caras do outro departamento, porque você nunca teve colaboração com eles. Então, essa é a funcional. E a funcional, eu não falei para você que departamentalização é agrupar por similaridade? Qual é, portanto, a similaridade que justifica a funcional? Especializações. Na funcional, cada departamento só tem pessoas da mesma área, pessoas da mesma especialidade. Aqui eu só tenho pessoas da minha área, eu só tenho pessoas da minha especialidade, eu só tenho pessoas que são da mesma, tem, né? A mesma formação que eu, a mesma especialização que eu. E ter a mesma formação, ter a mesma especialização, traz pontos positivos, mas traz pontos negativos. Mas pode trazer aspectos claramente negativos. Então vamos lá, vamos caracterizar. É um departamento fechado, um não conversa com o outro, só tem engenheiro, só tem advogado, só tem contador, né? Só tem pessoas da minha área de formação. Essa é a característica. Pontos positivos. Melhora o controle. Porque se eu tenho um sistema fechado, é mais fácil para controlar do que um sistema abertão. Sabe quando tem aquele depósito de criança em shopping center e mercado? Na sua cidade deve ter. Você vai lá no shopping, você vai no mercado, tem uma grade, negócio tudo fechado, e lá dentro tem pessoas para cuidar do seu filho enquanto você vai fazer compra, enquanto você vai no shopping. É depósito de criança. E por que é todo fechado, né, com rede assim? Porque se fosse abertão, você ficaria desconfiado do seu filho fugir. Se fosse um negócio tudo aberto, tipo assim, deixe o seu filho com o monitor. Aí tem lá um monitor que pega seu filho, você vai pensar, esse Tasmania que eu criei vai fugir, vai se escapar desse monitor. Então é por isso que é tudo fechadinho, para dar impressão de segurança, para dar impressão que o seu filho está ali
no depósito. E na verdade é mais ou menos isso mesmo. Então, a funcional é desse jeito, ela facilita o controle. Facilita bastante o controle. E outra coisa, você quer coisa pior do que ser avaliado por alguém que não tem a sua formação? Você quer coisa pior? Todo mundo, já aconteceu com todo mundo, né? Você quer coisa pior da sua chefia? Dependente de ser competente ou incompetente, nem tem a sua formação profissional. E aí? Nem tem a sua formação, nem tem a sua qualificação. Nem tem. É, simplesmente é outra formação. Simplesmente é outra qualificação. Nesse caso, isso não acontece. Porque na funcional, você só trabalha com pessoas da sua área de formação. Só trabalha com pessoas da sua qualificação. Então, você não corre o risco de ter um chefe que não é da sua área de formação. E, portanto, a funcional tem esse ponto positivo que ela favorece a meritocracia. Ela favorece a análise meritocrática, né? A meritocracia é a valorização pela comparação. E quando você tem essa análise meritocrática, quando você tem essa facilitação meritocrática, você vai evoluindo do ponto de vista da análise técnica sobre o seu trabalho. E a análise técnica sobre o seu trabalho é muito melhor. A análise técnica sobre o seu trabalho é qualificada do ponto de vista de ter capacidade de te avaliar. Mas é óbvio, né? Se eu falei para você que a funcional está vinculada ao modelo antigo, se a funcional está vinculada ao modelo burocrático, é evidente que ela não é o ideal hoje em dia, né? Ela foi superada por outras, porque ela tem pontos negativos. Qual o primeiro ponto negativo? Ela é fechada, é um sistema fechado. Então, se ela é um sistema fechado, ela não consegue analisar o ambiente externo. E ao não analisar o ambiente externo, lembra da matriz SWOT, que a gente estuda lá em administração de ciclo do planejamento. Se eu tenho uma organização, um departamento fechado, eu nem olho para os outros departamentos, nem para o ambiente externo. Então eu não consigo me preparar para as ameaças que eventualmente podem vir, mas eu também nem consigo me preparar para uma oportunidade de parceria com outro departamento, ou seja, eu não faço análise ambiental. E o outro elemento, que é um elemento negativo, é o seguinte. Vamos ser sinceros. Hoje em dia, nós precisamos ter colaboração com outros departamentos, né? O Alfa, por exemplo, quando tem uma campanha, quando tem um projeto, o tempo todo a gente tem troca, o tempo todo a gente tem interação, o tempo todo nós ficamos dialogando com outros setores. É o marketing ajudando o pedagógico, é o pedagógico. Tanto é, deixa eu contar uma interna para vocês, mas nem é muito interna, porque você entra no Instagram do Alfa, do Evandro, tem os vídeos, né? Tem uma sala imensa, isso é um método, né? Tem uma sala imensa na sede do Alphacom em Cascavel, que é chamado de aquário. Você imagina uma sala enorme, com várias mesas gigantescas, várias mesas enormes, gigantonas. E essa sala, com essas mesas gigantonas, imensas, ela tem todo mundo ali. O pessoal dos pedagógicos, o pessoal do marketing, do comercial, todo mundo trocando. Todo mundo trocando o tempo todo. Aqui você não tem. Então aqui você não tem projetos interdepartamentais, porque você não tem troca de especialidades. Isso é muito ruim, né? Porque é difícil hoje você ter um projeto que é só de um setor, só de um departamento. Então outro elemento positivo da funcional é que você não tem troca, você não tem interação, você não tem desestruturação. Perfeito? Então vamos lá. Esses são os pontos positivos e negativos. E é por essa razão que hoje em dia, né, as organizações elas buscam novos modelos estruturais. Em cima da busca desses novos modelos estruturais, nós temos a matricial, que é essa representação aí bonitinha que eu fiz no Paint. Eu falei para você que todas as... E você vai perceber, pelas características que eu vou apresentar, que a matricial, se é funcional, ela está ligada à estrutura formal, a matricial está vinculada à estrutura informal. Formal e informal, as relações. Portanto, toda vez que eu penso numa estrutura matricial,
Eu penso em estruturas informais, em flexibilidade, em organizações mais modernas, em organizações mais voltadas ali para atuação no mercado atual, né? Para o mercado e as exigências, deixa eu arrumar aqui, para as exigências do mercado atual. Então, nesse termo, nesse sentido, nesse aspecto, é exatamente isso que a gente estrutura, é exatamente isso que a gente caracteriza. Falei dia 17, hoje é dia 19, né? Tô perdido no tempo. A estrutura matricial, qual o apelido dela? Força-tarefa. O apelido dessa estrutura é exatamente força-tarefa. E aí, independente da caracterização, independente de achar correto ou não, é só pensar na força-tarefa da Operação Lava Jato. É exatamente isso. Redondinho. É exatamente esse esquema. E quando nós pensamos numa força-tarefa, que é o apelido da matricial, o que ela departamentaliza? A matricial, ela departamentaliza projetos. Então, o apelido dela é força-tarefa, o que ela departamentaliza são projetos. Vamos para o esqueminha, que fica mais fácil de entender. Ó, muita gente diz equivocadamente que a matricial ela tem departamentos temporários, né? Não existe departamento temporário. O termo departamento é algo permanente. Você já viu empresa que, criou um departamento ali por um tempo? Então, né? Você pode criar uma comissão por um tempo. Você pode criar um conselho. Você pode criar uma força-tarefa. Você pode criar um projeto. Mas o departamento é sempre permanente. O que é temporário na matricial é a força-tarefa. Vamos entender. Aqui eu tenho os departamentos, né? Os departamentos ABC, D e E. Vamos imaginar que o departamento B, que é esse aqui, é o departamento de gestão de pessoas. E o departamento E é o departamento jurídico. Então, o departamento B é o departamento de gestão de pessoas. O departamento E é o departamento jurídico. E o departamento B, que é o departamento de gestão de pessoas, percebe a necessidade de organizar com os servidores públicos um curso sobre o estatuto, né? Sei lá, 8.112, regime jurídico. Porque as pessoas elas conhecem muito bem seus direitos, mas não lembram muito dos seus deveres. Às vezes acontece. Principalmente quando você está no estágio probatório. Você lembra de todos os direitos, mas aí com o tempo você tem que ir lembrando também que tem as obrigações e os deveres. Só que o departamento de gestão de pessoas ele notou essa necessidade. Só que não é ele que vai dar o curso, não é ele que tem especialistas. Não é ele que tem as pessoas qualificadas e preparadas para tal. Então o que ele faz? Ele pede o auxílio, né, do departamento jurídico que é esse. Aí cria esse amarelinho aqui, ó, que é a força-tarefa, que é uma colaboração entre esses dois departamentos para criar um projeto por tempo determinado. Que é o curso de estatuto para os servidores, envolvendo o departamento de gestão de pessoas e o departamento jurídico. Não foi assim a Operação Lava Jato? Polícia Federal, Receita Federal do Brasil, Ministério Público da União. Você faz a junção, você faz a colaboração para a execução da tarefa. Às vezes, né? Às vezes não, né? Quase sempre você tem a operação policial, né? Então você tem a colaboração da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, todo mundo ali meio que trabalhando junto para a execução de algum projeto. Então é exatamente isso, né? E por que é temporário? Porque se esse amarelinho aqui, ó, que é a força-tarefa, que é a junção dos dois departamentos, tivesse a necessidade de nunca deixar de existir, então você deveria criar um departamento. Você precisaria de um departamento só para isso, só para essa atividade. Você concorda? Por exemplo, se a Operação Lava Jato fosse ser eterna, para sempre, nunca acabar, então você que monte um departamento que justifica essa permanência. Igual a comissão mista do Senado e da Câmara dos Deputados. A comissão mista, sei lá, por exemplo, de orçamento,
ela tem um prazo pré-determinado. Porque se tivesse a necessidade de ser para sempre, aí viraria, sei lá, uma terceira casa legislativa. Ou se não, junta as duas casas legislativas. Que não seria tão ruim assim. Mas esse não é o debate. Perfeito? Então é sempre temporária a matriz. E é o projeto. Então, do mesmo jeito que eu dei os apelidos e a caracterização da funcional, a matricial, o apelido é força-tarefa, e ela departamentaliza projetos. Quais os pontos positivos? Você vai perceber que sempre um ponto positivo de uma é um ponto negativo de outro. O primeiro ponto positivo da matricial é que ela faz análise ambiental. Ela encontra oportunidades e ameaças. Por exemplo, se o departamento de gestão de pessoas conseguiu enxergar o departamento jurídico e propor uma colaboração, é porque ele faz análise ambiental. Ele consegue analisar o cenário, ele consegue verificar o cenário e se utilizar ali de uma oportunidade. É exatamente isso. É exatamente esse conceito. É exatamente essa regra. Perfeito? Então, o primeiro ponto positivo é que ela faz análise ambiental se agarrando numa oportunidade, mas também vendo possíveis ameaças. Esse é um elemento importante. Um outro elemento extremamente importante e positivo é que quando você tem a força-tarefa, você junta várias competências. Você faz a junção de várias excelências. E quando você faz a junção das várias competências, das várias excelências, né, você tem pessoas de vários setores, de vários departamentos, você vai agregando, você vai agregando, você vai agregando, e você, por decorrência desse agregador, você tem um elemento de troca de experiências, troca de informações, troca de expertises. Perfeito? É exatamente isso. Então, esses são os pontos positivos. Mas existe talvez um ponto negativo e eu preciso contar uma história. Na última prova da PF administrativa, faz tempo, hein? Foi 2014, 2015. O Alfa fez. Tava começando as missões, né? Tava começando os eventos que os professores vão para uma cidade e tal. E aí, eu não fui, mas foi em Brasília. Transmitido pela TV, tinha uma parceria lá da Editora Abril. Beleza. E eu tava em casa, de roupão, degustando um conhaque. E aí o pessoal, né, do Pedagógico de Cascavel pediu para eu dar uma força pro pessoal, né? Que tinha gestão de pessoas, gestão de materiais, administração informática. Então, eu fiquei lá ajudando, né? E beleza, foi tranquilo. Mas na questão de administração, o professor, que é um querido amigo, hoje ele parou de lecionar, é lá das origens do Alfa. Ele me ligou e falou assim: não é que você é obrigado, não, viu? Simplesmente ele parou de lecionar, tá fazendo outras coisas da vida. Psh. Ele me ligou e falou assim: ó, tem uma questão aqui sobre departamentalização. E tá falando que o possível problema da departamentalização matricial é a duplicidade de chefias. Porque você tem a força-tarefa, você tem várias chefias. Vamos imaginar a Lava Jato. Você tem os delegados da PF, você tem os auditores da Receita e você tem os analistas do Ministério Público da União. Então pode ter duplicidade de chefia, porque um não está acima do outro. Aí eu falei, não, não é isso. Não é duplicidade de chefia. Não pode ser. Porque todo mundo sabe quem é seu chefe. O agente da Polícia Federal não vai achar que o auditor da Receita é o chefe dele. A possível duplicidade, ela é uma possível duplicidade de cadeia de comando. Quem dá a palavra final na força-tarefa? Por isso que você tem que ter um líder, uma liderança. E essa liderança nem precisa ser um chefe. É o cara que é o responsável ali pelo projeto, o responsável direto. Olha a importância da liderança. Né? Você determina um líder. E o líder vai ali ser o cara que vai tocar o projeto. Eu falei isso pra ele, eu falei, então acho que tá errado. Beleza. Só que aí é normal, né? Quando você tem gabarito extraoficial, missão, os professores das áreas comuns trocarem ideia, né? Pô, quantas vezes eu fui para revisão de véspera e muitas vezes a gente se apoiou
numa opinião ali, num apoio do professor de Direito Administrativo, e eles nos apoiando, né, a gente ajudando na matéria. Inclusive, na última prova da PF, na penúltima prova da PF, o Lustosa, professor de RLM, meu querido amigo, deu ali, falou uma coisa ali sobre uma questão, matou uma questão de informática, que eu e o João Paulo, a gente estava batendo cabeça lá. Aí ele me ligou e falou assim, olha, você acha que está errada essa questão, mas os professores de direito que estão aqui acham que talvez esteja certa, do ponto de vista não sei o que lá. Quem eram os professores de direito que estavam lá? O meu chefe, que na época era responsável pelo presencial de São Paulo, lá em 2014, e o professor de direito administrativo, que é o Evandro, o chefão da porra toda, o fundador do Alphacom, o CEO. Aí eu falei pra ele, peraí, então você tá dizendo pra mim que eu tenho um gabarito, mas o dono da empresa e o meu chefe talvez acham que é outra? Não, beleza, né? Você que tá aí, né, na parada, é o que você faz. Aí, aí ele começou a dar o gabarito. Não, então questão 21 certo, questão 22 errado, questão 23 certo. Queria mandar um abraço aí pro professor Luiz Rezende. Eu lá, né, todo felizão. Aí, quando chegou nessa questão, ele falou assim, os professores de direito aqui dizem que, do ponto de vista da matéria deles, talvez tivesse certo. Mas o professor Rezende acho que está errado. Que legal, né? Então, tá dizendo que. Então, o meu chefe, o dono da empresa. É que, na verdade, não é a matéria deles, né? E porra. E o aperto que eu passei para esperar esse edital, para esperar esse gabarito? Se não tivesse certo, eu não estaria aqui dando aula para vocês. Então, na verdade, não é duplicidade de chefia. Analisando do ponto de vista do direito, tem até margem para interpretação. Mas, na verdade, nesse caso é outra coisa. Nesse caso é outro lance. Nesse caso é outro aspecto. Nesse caso é duplicidade de cadeia de comando. Porque chefe, todo mundo sabe quem é o dele. Beleza? Fica a história aí. Bom, e aí existe a divisional. A divisional é muito específica. Também é moderna, também é vinculada às empresas gerenciais, às organizações que têm uma visão mais ampla. Mas a divisional, ela é tão recente assim no serviço público. Nas empresas privadas existe há muito tempo, né? O Alfa adota a divisional desde sempre. Durante décadas as empresas elas se utilizam dessa estrutura divisional. Mas particularmente na administração pública ela é meio recente. E aí para você analisar ponto positivo e ponto negativo, você tem que fazer estudo de casos, você tem que estudar especificamente. Então nem dá para caracterizar. Só dá para dizer quais os perfis, assim, né? Então vamos lá. Eu queria dar um exemplo, mas depois eu dou, para não confundir. A divisional está percebendo que é um setor, tem vários departamentos dentro. Ó, aqui tem um negócio envolvendo os departamentos. Aqui tem algo que está acima dos departamentos. Então a divisional, qual o apelido? Empresas dentro da empresa. É como se você tivesse empresas independentes e autônomas dentro da sua empresa. E o que ela departamentaliza? O que ela agrupa? Departamentos. Ela é uma departamentalização de departamentos. Então é assim, ó. Imaginem que esse quadradinho aqui, esse retângulo, né? É o setor ou a divisão de negócios, ou a divisão de serviços, ou a divisão sei lá do que. Então acontece assim: existem grandes divisões de negócios, e dentro dessa grande divisão de negócio, você tem todos os departamentos que você precisa, todos os departamentos que você tem necessidade, todos os departamentos que você tem importância. Por exemplo, a Sony. A Sony, ela tem um departamento de entretenimento, ela tem um departamento de mobile, celular, departamento de cinema, vários departamentos, né? Vários departamentos não, várias divisões. Então, por exemplo, na divisão de videogames,
você tem todos os departamentos que você precisa. Por isso que é esse quadrado aí. Por isso que é essa estrutura aqui, ó. Aqui é uma divisão. E dentro dessa divisão eu tenho todos os departamentos que eu preciso. A divisão de videogames, de consoles da Sony, tem o marketing do videogame, tem o comercial do videogame, tem o jurídico do videogame. E aí essa divisão tem lucratividade, né? Com PlayStation 5 e com jogos. É o líder do mercado de consoles. Só que aí você tem a divisão de telefone celular. E durante um tempo até as pessoas tinham o celular da Sony Ericsson, né? Hoje é meio difícil ter. Computador sim, computador é uma divisão forte da Sony, mas celular eles perderam o fio da meada, né? Celular eles, tipo a LG, foi ficando para trás. E é isso mesmo, né? No mercado você tem empresas que se consolidam, como a Apple, como a Motorola, como a Xiaomi, como a Samsung, e tem empresas que vão ficando para trás. Então, você, dentro da divisão, você tem todos os departamentos que você precisa para essa divisão funcionar. O que é o zelador de um prédio? O zelador. O zelador, ele acompanha o síndico barra zelador, né? A função do síndico combinada com a função do zelador, trabalha nos serviços, né? Então eles cuidam da portaria, da limpeza e da manutenção. Então tem aqui, né, no condomínio que eu moro, que tem um prédio, o apartamento que eu moro, você tem essa divisão, que é a divisão de serviços, representada pelo síndico e pelo zelador. E aí você tem eles que cuidam da empresa de segurança, de portaria, eles que cuidam da empresa de limpeza, eles que cuidam dos caras que fazem manutenção e jardinagem. Então você tem uma divisão com todos os departamentos que você precisa. E aí você pode ter lucro numa divisão e ter prejuízo em outra e uma não afeta a outra. Um outro exemplo genial para a gente consolidar, a Marvel. A Marvel é uma editora de revista em quadrinho, né? E já deu mais lucro, né? Nos anos dourados dos quadrinhos, anos 50, anos 40. Hoje deu até prejuízo, né? Quase faliu. Agora, por conta dos filmes, acaba também valorizando os quadrinhos. Mas a divisão de editora da Marvel, ela deixou de ser o carro-chefe da empresa há muito tempo. E o carro-chefe da empresa é a Marvel Studios. Que até tem um logo próprio. Que até tem um logo Marvel Studios para mostrar que é uma outra divisão. E aí você pode ter lucro de uma e prejuízo de outra, e por isso que é uma empresa dentro da empresa. Perfeito? Então, olha só. Vamos aqui consolidar para memorizar. Funcional, apelido, sistema fechado. Matricial, apelido, força-tarefa. Divisional, apelido, empresas dentro da empresa. O que é funcional departamentaliza? Especializações. O que é matricial departamentaliza? Projetos, aqui na matriz, né? E o que é divisional departamentaliza? Departamentos. Como eu disse, na divisional tem que fazer um estudo de caso, né? Não dá para caracterizar assim, chapado, ponto positivo e ponto negativo. Nesses termos, nesse sentido, os três caem por igual na prova. Perfeito? Vamos tocando barco, tem bastante coisa ainda para trabalhar, tenho mais ou menos aí uns 40 minutos ainda, 40 e tantos minutos de aula. Então, continuando, eu vou apresentar para você agora as bases da atual administração. E aí tem uma coisa interessante, né? Existe uma proposta, e nós não sabemos como vai ficar o ano que vem, porque tem eleição, e também não é o caso de discutir aqui, né? Um dos sinônimos da inteligência é você saber o momento que você vai colocar a discussão, né? Então você não vai visitar uma pessoa doente no hospital para ficar discutindo futebol. Você não vai. Então vocês estão ligados, né? A gente discute política em outro momento. Mas o governo federal ele tem uma proposta de reforma administrativa. Mas essa proposta de reforma administrativa, ela altera o vínculo de parte dos servidores, ela altera a forma de você extinguir um cargo, questiona a estabilidade em vários setores, mas não mexe no modelo. Né? Não é uma reforma do ponto de vista conceitual. É uma reforma do ponto de vista de relações de trabalho e vínculos. Então, por que eu estou dizendo isso?
Porque nós não sabemos. Você do futuro, quando estiver assistindo essa aula, já sabe. Mas nós agora não sabemos o que aconteceu nas eleições, o que aconteceu ano que vem. Mas independente dessa reforma administrativa rolar ou não, não mexe no modelo. Então o modelo gerencial, que é o atual modelo da gestão pública, ele foi implementado nos anos 90 do século passado, Brasil tetra, ganhando os pênaltis da Itália, e vem até hoje e vai ser o modelo aí do próximo período, que é um modelo tão flexível que a China comunista tem esse modelo, e os Estados Unidos capitalista tem esse modelo, e o Brasil, hoje, né, com o governo autoproclamado conservador de direita, tem esse modelo, e o Chile, com o governo de esquerda, tem esse modelo. Então é um modelo que é bem flexível, né? Cabe todas as ideologias dentro dele. Então vamos lá. Só para a gente fazer uma pequena retomada histórica, o responsável por essa reforma que levou o Brasil ao gerencialismo é o Bresser Pereira. Ele está vivo ainda, né? Um dos maiores especialistas, um dos maiores estudiosos sobre modelos administrativos. E ele foi ministro de um ministério que não existe mais, que é o MARI, Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. E esse modelo, né, esse ministério, foi um ministério que foi criado para implementar esse modelo. E o próprio Bresser Pereira, ele propôs a extinção desse ministério. Porque o que ele dizia? Que, altruísta ele, né? Propôs a extinção do próprio emprego. Porque ele dizia que enquanto tivesse esse ministério, a sociedade brasileira não iria crer que a reforma tinha sido feita. Se o meu vizinho está fazendo uma reforma e eu vejo o pedreiro entrando na casa dele, ele não terminou a reforma. Simples assim. Enquanto a reforma está rolando, está colocado. Enquanto a reforma está rolando, ela não foi superada. E toda reforma que você vai fazer na sua vida tem um plano, né? Toda reforma que você vai fazer na sua vida tem um plano. O plano diretor da reforma administrativa do Estado. Então, caso apareça na prova, né, o que é esse tal de MARI, na verdade, o MARI, ele deu lugar para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o antigo MPOG. E o MPOG ele foi extinto em 2019, quando começa o governo Bolsonaro, e deu lugar, foi fundido, na verdade, né, vários ministérios para dar lugar ao atual Ministério da Economia. E esse é o plano diretor da reforma administrativa do Estado. O que foi esse plano? Anteriormente aos anos 90, nós tínhamos um modelo burocrático, modelo controlador, centralizador. Esse modelo era rígido, engessava a administração pública. A gente estuda, né, quando tem aula de reformas administrativas do Estado brasileiro, que é um modelo engessado, que é um modelo travado, que é um modelo que não tem flexibilidade. Mas, assim, todo modelo que é adotado tem elementos positivos. E os elementos positivos de anos, né, de quase 60 anos, de modelo burocrático é a Constituição Federal. A Constituição Federal ela é extremamente burocrática. Ela é extremamente influenciada pelo Weber, promulgado em 88. Então, existem vários elementos da Constituição Federal, influenciados pela burocracia, que são positivos. Sistema de freios e contrapesos, que é o controle entre os poderes, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A eficiência vem depois. A eficiência já é fruto do gerencialismo. As atribuições do Tribunal de Contas da União. Olha como a Constituição Federal ela tem controle o tempo todo. Controle externo, controle interno, controle entre os poderes, equilíbrio. E o concurso público. O concurso público é a coisa mais meritocrática do mundo, né? Afinal de contas, qual é a pontuação que você tem que fazer para passar em concurso? Uma pontuação média melhor do que as demais. Uma pontuação média melhor do que as anteriores. E essa pontuação média melhor que as anteriores, melhor que as demais, faz meritocrático, né? Valorização pela comparação. E concurso público no Brasil, que está prevista na Constituição, é a coisa mais meritocrática do mundo. É meritocracia pura. Então tudo isso é influência burocrática.
E quando você supera esse modelo implementando o modelo gerencial, você não joga tudo fora. É igual uma experiência ruim que você tem na vida. É igual trabalhar numa empresa que você não gosta. Por mais que você supere, por mais que você deixe no passado, você agrega algum elemento positivo, né? Você agrega algum aspecto que você entende que pode te ajudar. E é um elemento que pode agregar valor. Portanto, é assim. Portanto, é exatamente assim, né? Sempre tem um elemento que não é tão negativo. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou cansado de ver em prova uma afirmação que diz o seguinte: o modelo gerencial superou por completo o modelo burocrático, e o modelo gerencial, ao superar por completo o modelo burocrático, não deixou nenhum resquício de. Como que é? Nenhum resquício de. Nenhum resquício de burocracia na administração. Está errado? Porque foi um movimento que é um movimento que tem 3 etapas. E essas 3 etapas levam ao que a gente chama hoje de nova administração pública. Então você tem a manutenção da burocracia positiva, essa, né, que eu pontuei, é a burocracia constitucional. Você tem a superação do modelo burocrático enquanto modelo, né, a superação do modelo burocrático enquanto modelo oficial, e você introduz o gerencialismo. Então você não joga tudo fora. E o que é por cargas d'água esse modelo? O que caracteriza esse modelo? Afinal de contas, esse modelo é o quê? Esse modelo tem algumas características que tornam o Estado brasileiro, a administração pública brasileira, de fato mais moderna, né? De fato mais ágil, de fato mais célere. E, na verdade, é o seguinte: o foco desse modelo é o foco em resultados, né? Então, você não fica focando na tarefa, você não fica tendo controle absoluto sobre as ações dos servidores públicos. Você dá mais liberdade. E quando você dá mais liberdade, você diz o seguinte: tenha liberdade para executar sua política, sua atividade, sua função, mas depois eu vou te controlar porque eu quero que você me dê o resultado. Então eu paro de ficar ali focando na tarefa, paro de ficar ali focando na tarefa propriamente dita e busco resultados, e procuro resultados. Eu vou atrás de resultados. Tá claro? Isso é um elemento. Outro elemento é esse de introdução das ferramentas da iniciativa privada. O Bresser Pereira e a sua equipe, que é esse plano diretor, pensaram mais ou menos o seguinte: por que eu vou criar novas ferramentas administrativas? Por que eu vou criar aqui do nada novas ferramentas de administração se as empresas privadas já criaram? Se as empresas privadas já têm? Se as empresas privadas elas já estabeleceram os elementos? Então eu vou simplesmente pegar as ferramentas da Toyota, da Bayer, da Ford e adaptar ao serviço público, adaptar a administração pública, adaptar a gestão pública. Mas é óbvio, né, que quando você adapta ferramentas e introduz ferramentas da iniciativa privada na administração pública, você precisa adequar, você precisa adaptar, porque o foco da administração pública é o interesse público e o foco da iniciativa privada é o interesse interno dos acionistas. Outro elemento importante vinculado a esse modelo é o elemento que apresenta a caracterização de controle a posteriori. Porque pensa comigo, se eu vou dar mais liberdade gerencial para o funcionário vai ter mais flexibilidade de trabalho, então o que eu faço? Eu digo, eu vou te controlar depois da ação executada. Só depois. Vai lá, seja feliz, vai fazendo o seu trabalho com mais liberdade, mas depois eu vou te controlar sobre a base dos resultados. E as outras duas características é o estado regulador, e diferente do estado executor, né? Então isso a gente tem que caracterizar, e gestão de pessoas. E a gestão de pessoas, ela é quase que uma matéria à parte, né? Que também pode entrar aqui na gestão pública, mas a gestão de pessoas, gestão por competências, avaliação de desempenho, liderança, trabalho em equipe, etc, 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 todas, sem exceção,
caracterizam exatamente isso, caracterizam exatamente o modelo gerencial. Perfeito? Bom, e o Estado regulador? No modelo burocrático, o Estado era concentrador, o Estado não tinha terceiro setor para ter contrato de gestão, não tinha desconcentração, descentralização da indireta. Era super concentrado, e que na verdade começa a ser introduzido, né? Esses conceitos de concentração, desconcentração, descentralização, começam a ser, de fato, que é a caracterização da indireta, da direta, começam a ser introduzidos no Decreto-Lei 267, quando os militares eles tentam levar o Brasil ao gerencialismo, que não conseguem efetivamente, e por algumas questões estruturais, e o modelo gerencial do Bresser Pereira nos anos 90 finalmente consegue. Então, o modelo burocrático ele tem um Estado muito executor, um Estado muito concentrador, que executa a política pública e não delega. No modelo gerencial, não. No modelo gerencial, você tem um Estado que cria agências reguladoras, parceria públicos-privadas, regula mais e delega mais. E a caracterização do terceiro setor com contrato de gestão. Perfeito? Então, esse mapinha aqui, ó, que eu montei para você e está no seu material, é exatamente a caracterização desse modelo. É exatamente os elementos que caracterizam o modelo que nós vivemos, né? Porque esse é o modelo atual. Caracterizam o modelo que nós vivemos de administração, que é um modelo mais flexível, mais gerencial, um modelo em que você tem menos rigidez de procedimentos. Perfeito? Bom, você sabe que na prova, dentro das funções administrativas, aparecem algumas palavrinhas, é tipo pegadinha do malandro. E uma dessas palavras é controle. Porque o controle ele pode ser estudado no planejamento, o controle pode ser estudado no gerencialismo, eu acabei de falar de controle a posteriori, mas quando aparece o termo controle, existem algumas abordagens específicas. Você é uma pessoa controladora? Diz aí. A gente quer hipercontrolador, né? Então, o controle, ele se caracteriza justamente por ser um elemento que propicia, que possibilita é, você estabelecer uma métrica e comparar e medir. Isso é controle. Então, controle é estabelecer parâmetros e aplicar o parâmetro. Definir qual é a régua e aplicar a régua. Isso é controle. Portanto, quando começou a cair controle na prova, eu comecei a fazer um esqueminha, um mapinha mental, né? São algumas palavras, algumas perguntas, melhor dizendo. E com base nessas perguntas, a gente vai desenvolvendo. Com base nessas perguntas, a gente vai respondendo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né, que gera uma resposta que vai ajudar você na prova. O controle pode ser por iniciativa ou provocado. Então, assim, né, tem funções públicas em que o controle ele é a própria atividade do servidor público. Então, na verdade, é por iniciativa própria de quem controla, seja o órgão, seja, por exemplo, o legislativo, ele por iniciativa própria controla os outros poderes até pela força da lei. Agora, o controle ele pode ser provocado por uma denúncia, o controle pode ser provocado por um processo. Por exemplo, a comissão de ética, né? A comissão de ética ela controla, né, a postura do servidor para censurar, se for o caso. Então, quando você fala de controle provocado, é aquele que é solicitado, é aquele controle que ele é alvo de provocação de terceiros. Pode ser por iniciativa ou pode ser provocado. Quem é controlado? Todo mundo. Não existe nenhum agente público, não existe nenhum ator público, né? Não existe ninguém que atua no serviço público e tem a prerrogativa de poder não ser controlado. Então, o poder é controlado pelo sistema de freios e contrapesos, o órgão é controlado pela relação hierárquico-finalística e a autoridade é controlada. Ninguém deixa de ter controle. O presidente da República é controlado, os chefes dos poderes são controlados,
existe o controle hierárquico da direta, existe o controle finalístico da indireta, ou seja, a gente pode afirmar, portanto, que na administração pública o controle é universalizado. Na iniciativa privada depende. Posso ser dono da minha empresa, ninguém me controla. Eu só presto contas aí, legal. Mas dentro da empresa ninguém me controla. No serviço público, sim. Sempre você é controlado, existe a universalidade. Quais os tipos de controle? Da legalidade e do mérito. O controle da legalidade é um controle menos subjetivo, né? Porque quantas vezes nós, né, no serviço público, na atividade sindical, você apresenta lá a proposta, você apresenta o projeto, e aí ele para na Comissão de Constituição e Justiça. Porque tem falha de legalidade, porque tem problema de legalidade, né? Então, o controle da legalidade é o controle da medição legal. Ó, isso aqui não cabe, isso aqui não está na lei, ponto final. Agora, existe o controle do mérito. E o controle do mérito, ele é um controle que demanda você analisar subjetivamente. E por que o direito é uma ciência não é uma ciência exata, é uma ciência humana? Porque você tem ali a verificação da oportunidade, da conveniência, da eficiência, e a análise meritocrática é uma análise de opinião. Então são as formas, os tipos de controle. Escopo do controle. O escopo do controle é a abrangência do controle. Você tem um controle interno, o externo e o externo popular, que é o accountability vertical. Você concorda que tem coisas que você controla? Você controla o horário que você vai comer, você controla se você vai assistir aula, você controla se você vai no banheiro. Porque o escopo do controle é você mesmo. Ficar controlando para não ficar comendo o dia inteiro. Agora, quanto maior o escopo, quanto maior a abrangência, quanto maior for o número de pessoas que se envolvem no controle, mais complexo ele se torna. Mais complicado e mais difícil ele se torna. Então existe o controle interno, que é o controle ali dos departamentos, dos setores, quem tem relação com tal atividade. Mas você tem o escopo, perdão, o escopo interno, que só envolve as pessoas de dentro. É igual o Alpha, né? O Alpha tem alguns procedimentos burocráticos, de relatório e tudo mais, que só dizem respeito ao próprio Alpha, né? Só dizem respeito à própria empresa. Agora, existem outros que são mais amplos, que dizem respeito a vocês, dizem respeito ao mercado, que dizem respeito aos órgãos de controle. Então ele pode ser interno e pode ser externo, mas ele pode ser o chamado externo popular. E quando existe o controle externo popular, existe o termo que a gente estuda, né, em outras aulas, que é o accountability vertical. Estamos em ano de eleição, dia 19, então temos menos de 2 meses para as eleições. 2 de outubro, o primeiro turno. Né? Oremos. Oremos para o Brasil ele sempre progredir, né, independente do resultado das eleições, cada um tem sua opinião. No dia das eleições, o que é um exemplo muito bom para entender o que é o escopo externo popular. Por que o presidente, o governador e o prefeito, esse ano não tem eleição para prefeito, né? Por que o presidente e o governador, que tentam a reeleição, eles não precisam se afastar? Por exemplo, se alguém é prefeito e quer concorrer a governador, tem que se afastar, né? Se alguém é governador e quer concorrer. O Dória e o Eduardo Leite eram governadores, eles se descompatibilizaram para pleitear lá uma vaga de candidato a presidente e não rolou, né? Até rolou, o Dória foi indicado, depois saiu e não rolou, né? E aí o Eduardo Leite decidiu voltar a tentar concorrer, não como reeleição, porque ele saiu do cargo, governador, está concorrendo, e o Dória falou que vai cuidar da vida dele. Mas por que o presidente da República, ou os governadores que tentam a reeleição, o Bolsonaro e os governadores, né, que tentam a reeleição, não precisam se descompatibilizar? Porque é a lógica do accountability vertical. Do ponto de vista conceitual, né, do ponto de vista estrutural, o que é a reeleição?
é o candidato, o chefe do executivo, prestar contas para a sociedade do que ele fez no último período. E essa prestação de contas do que ele fez no último período leva a sociedade, na hora do voto, a decidir ou responsabilizá-lo se ele tem direito ou não a mais 4 anos. É isso. É objetivamente isso. Então eu controlo, eu determino se ele vai ter direito ou não a mais 4 anos. Ou seja, pelo menos no dia do voto, nós estamos acima dos políticos, porque nós que determinamos se o político, quando vai ou não, ter direito ao cargo dele. Esse é o escopo externo popular, né, que é o chamado accountability vertical. Momentos do controle. Isso tem a ver com modelos administrativos, inclusive, né? E quando nós falamos de momentos de controle, existe o controle prévio, existe o controle concomitante à ação desenvolvida e o controle corretivo. Só que tem um detalhe, o controle que eu já vou detalhar, né? O controle prévio, que é o controle a priori, tem muita relação com o modelo burocrático de administração. O controle concomitante é o controle enquanto a ação está sendo executada. E o controle corretivo é o controle a posteriori, que é gerencial. Como que funciona o controle prévio, o controle a priori? Eu sou burocrático, eu te controlo antes de executar a ação. Eu sempre te controlo antes da ação ser executada. E ao te controlar antes que a ação seja executada, eu faço essa relação, faço esse vínculo associativo, faço esse relacionamento. Controle prévio, burocrático. O controle concomitante é aquele que é o controle enquanto a ação é executada. Enquanto você está executando uma ação, você tem esse controle. E quando você está executando essa ação, você tem esse controle, você tem uma ação que é uma ação de acompanhamento em tempo real. E essa ação de acompanhamento em tempo real, ela existe mais para supervisão, né? Para você supervisionar alguma atividade realizada. E o controle corretivo, que é o controle a posteriori, que é gerencial. Momentos do controle. Vai lá, faz. Vai lá, executa. Vai lá, seja feliz. Mas depois eu vou te cobrar a fatura. Depois eu vou cobrar que você entregue aí o que você está prometendo na sua prestação de contas. Perfeito? Então, essas perguntas, e tem mais uma pergunta, né? Essas perguntas ajudam a gente a entender como que na hora da prova é abordado esse conceito de controle. E, finalmente, os meios de controle, né? Quais são os meios existentes para você controlar alguém, né? Quais os meios existentes para você efetivamente executar algum tipo de controle, né? Caracterizar algum tipo de controle? O controle orçamentário, o controle... abrindo e fechando aqui. O controle orçamentário, o controle hierárquico e o controle finalístico e o controle do TCU. O controle do TCU, né, que é a partir do artigo 71 da Constituição Federal, é o controle externo, né, aos poderes, né? Isso a gente trabalha em aulas que tem esse tema, né? O controle orçamentário é o controle que a gente estuda em AFO, né? Plano Plurianual, LDO, LOA. E é engraçado, porque esse controle hierárquico ou finalístico são elementos que nós estudamos no direito administrativo. Então, no direito administrativo, o que a gente aprende? Que a direta tem um controle sobre os órgãos, hierárquico. E a direta tem um controle finalístico, que é a finalidade de controlar sobre a indireta. E por que isso? Porque primeiro você tem um organograma, né? Lembra lá da aula de estrutura? O órgão superior controla o órgão inferior. E o que é o controle finalístico? Que a gente aprende que é o da direta sobre a indireta. Porque não tem controle hierárquico da direta sobre a indireta. É o controle em que você tem a finalidade contratual da pactuação. O que é, por exemplo, um contrato de gestão? É você controlar e se autocontrolar em ambas as partes. Quando você faz um contrato de um curso que você comprou do Alfa, o que é esse contrato?
Esse contrato é você controlar o Alpha Com para te entregar o conteúdo que são as aulas, o conteúdo que você contratou. E o Alpha te controla para você realizar o pagamento. Então, esse é o controle finalístico. A finalidade contratual da pactuação contratual é o controle mútuo. Perfeito? Eu acho que essas perguntas não acabou ainda. Vou falar dos 3 Es. Toda hora tem que falar dos 3 Es para a gente memorizar. Então, essas perguntas, né, que na verdade vamos fazer um rápido recapitulo aqui para a gente pontuar. Como pode ser o controle? Quem é controlado? Qual tipo de controle? Qual o escopo de controle? Qual o momento de controle? Qual o meio de controle? Na minha opinião, mata uma matéria, um tema que cai em prova, porque afinal de contas o controle é uma das funções administrativas que sempre dá uma certa confusão, sempre dá um certo ranço ali, né? A gente estuda errado, a gente estuda às vezes de forma torta esses elementos. Vamos agora, para a gente passar régua, para os 3 Es, os famosos 3 Es da administração gerencial. E olha, o que cai isso em prova, o que é isso abordado em prova é absurdo. Por quê? Porque o que cai isso em prova literalmente um dos elementos que mais caem de gerencialismo. Vamos montar um mapinha mental para começar a explicar? A eficiência tem a ver com atividade, meio. A eficácia tem a ver com atividade fim e a efetividade com qualidade. O que é eficiência? Previsão constitucional, artigo 37. É você ter um equilíbrio entre recursos e resultados. É isso. A eficiência é um equilíbrio entre recursos e resultados. Nem para mais, nem para menos. Então, quando eu determino recursos para que eu atinja tal resultado, e com os recursos que eu determinei, eu consigo atender tal resultado, eu fui eficiente. Por exemplo, quando eu estabeleço que eu vou utilizar 20 mil reais durante 2 semanas para fazer reforma aqui do meu estúdio, utilizando 2 marceneiros, então se eu consigo, no prazo, com a verba e com a quantidade de funcionários, executar aquilo que eu queria, eu fui muito eficiente. Agora, e se eu gastei mais? Que geralmente acontece com as reformas de casa, né? Então, se eu gastei mais, eu fui ineficiente. E se estourou o prazo, eu fui ineficiente. E se ao longo do processo eu precisei de mais funcionário, eu fui ineficiente porque eu planejei errado. E isso é comum, né? Estourou o orçamento, gastou mais do que eu devia e tudo mais. Agora, e não é só no Brasil não, hein? Os custos das Olimpíadas do Japão, a gente sempre pensa o Japão como um modelo de excelência, né? Por conta da recuperação econômica que eles tiveram após a Segunda Guerra Mundial. Mas as Olimpíadas do Japão, e eu reconheço também, mas as Olimpíadas de Tóquio, foram as últimas que aconteceu depois, né, por conta da pandemia, foram caríssimas, estourou muito o orçamento, tinha protesto nas ruas de Tóquio. Então, é óbvio que se eu gastar mais, eu tenho um desequilíbrio entre recursos e resultados. Agora, e se eu gastar menos? Também. Se eu gastar menos, eu previ errado. Se eu gastar menos, eu comprei errado. É igual você fazer uma festa, comprar refrigerante, sobrar e ficar tomando refrigerante lá pro resto da vida. É igual o Natal e Ano Novo, né? Nós temos uma tendência de gastar muito, aí você depois fica tendo que comer a maionese com uva passa o mês inteiro. Ó, imagina no serviço público. Imagina no serviço público, eu vou executar um projeto. Aí eu determino 5 milhões de reais para um ano para finalizar o projeto, envolvendo 200 funcionários. Aí eu gasto 300 mil reais. Demais, né? Eu gasto 1 milhão de reais ao invés de 5 milhões. Eu envolvo. Na prática, eu só precisaria de 50 funcionários. E eu termino em 6 meses. Ou seja, menos verba, menos tempo e menos funcionário. Alguma coisa está errada, né? Então é dinheiro parado, funcionário ocioso e prazo que tem que ser recombinado. É sério isso? E se eu organizei um concurso público para depois de um ano as pessoas começarem a trabalhar, porque o órgão público tinha o tempo lá de ser montado. Aí vai ficar lá o negócio parado 6 meses, gastando água, gastando luz, gastando manutenção. Então gastar menos é tão errado quanto gastar mais.
E quando eu consigo ter um equilíbrio entre recursos e resultados, eu tenho racionalismo e economicidade. Perfeito? Por isso que é atividade meio, né? Porque é atividade de estruturação. O que é eficácia? Eficácia é mais simples, né? A eficácia é fazer aquilo que eu deveria. É fazer aquilo que eu fui chamado a fazer. É fazer aquilo que eu precisava fazer. E quando eu faço aquilo que eu deveria, quando eu faço aquilo que eu precisava fazer, quando eu faço aquilo que eu sou chamado a fazer, eu tenho eficácia. E ter eficácia é exatamente isso. Ter eficácia é exatamente você dar um passo à frente. É exatamente você evoluir. É fazer o que eu deveria fazer, é cumprir minha missão. Se eu cumprir minha missão, não importa se com qualidade ou não nessa altura do campeonato. O simples fato de eu cumprir a minha missão, o simples fato de eu fazer o que eu deveria fazer, me torna eficaz. Nesse sentido, nesses termos, dá para você não ser eficiente, mas ser eficaz? Claro que sim. Demorei muito para fazer a reforma da minha casa, mas ela foi feita. Agora, dá para você ser eficiente e não ser eficaz? Também dá, e por incrível que pareça, não é tão incomum assim, não é tão raro assim. E como é nesse caso? Nesse caso, é você montar o projeto no prazo correto, no tempo correto, mas o órgão não inaugurar. Vamos imaginar que quando eu montei esse meu estúdio, eu recebi as informações técnicas do Alpha, né, para câmera, para comprar microfone, para comprar mesa digitalizadora, para comprar tudo. Então eu fui lá e consegui comprar dentro dali da margem, né, de desvio padrão com a verba que eu tinha montar o estúdio. Beleza, então foi o quê? Eficiente, equilíbrio entre recursos e resultados. Mas aí vamos imaginar que nunca teve aula. Então praticamente mais de 2 anos, né? Montei o estúdio em... Demorei um pouquinho até para montar na pandemia, porque eu estava terminando livros e tal, então eu fiquei meio... Tá, beleza, então vou aproveitar para escrever porque a vida vai voltar ao normal. Porque a vida não foi voltando ao normal. Então eu montei em junho, julho o estúdio, já faz mais de 2 anos. Eu estou em home office, né? E, e aí vamos supor que não tivesse nenhuma aula. Então, nesse caso, especificamente, eu fui eficiente, mas não fui eficaz. Então, eu posso ter um e não ter outro, né? Os elementos são independentes. E, finalmente, o que é efetividade, que é o objetivo final do serviço público? A efetividade é o objetivo final. A efetividade é o porquê que existe o serviço público. A efetividade é a qualidade. O que é qualidade? É percepção de valor agregado para o cidadão. Então, a efetividade é uma métrica, né? Que de um lado você tem valor total, uma coluna, né? Você tem valor total, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que agrega, e de outro lado você tem um custo total. Por exemplo, essa aula. Se você está gostando da aula, comenta aí. Se você está gostando da aula, é um valor. Se você acha que a qualidade da transmissão é boa, se o meu estúdio é legal, se o material é bom, se o conteúdo vai te ajudar, tudo isso é valor. Mas você tem os custos, né? A energia que você gasta, a internet que você gasta, o tempo que você dedica, o desgaste mental, tudo isso é elemento negativo. Nesse sentido, nesses termos, você precisa medir se aquilo que tem de valor é maior do que o custo. Se aquilo que tem de valor é maior do que o custo, você tem efetividade, qualidade. Dá para ter efetividade sem eficiência? Claro que dá. Demorou muito para fazer a reforma, demorou muito para construir, precisou de mais verba, porém, quando finalizou, foi bem finalizado. Quem nunca fez uma reforma em casa, arrumou alguma coisa em casa e simplesmente demorou muito, gastou muita grana, mas o resultado final foi muito bom. O resultado final foi positivo. Então, não teve eficiência, mas teve efetividade. Agora, será que é possível eu ter efetividade sem eficácia? De jeito nenhum. Como que eu vou medir qualidade de algo que não aconteceu? E aí, gostou da aula? Gostei. Teve aula? Não. Se não teve aula, como que eu vou verificar se a aula teve qualidade? Então eu sou obrigado a ter eficácia para tendo
Gostou do atendimento médico? Aí eu vou pensar. Só pode mensurar a qualidade se você teve eficácia. E para finalizar esses exemplos, teve uma questão da FCC, uma prova de TRT, salvo engano, da quarta região, acho que é da quarta região, que dizia o seguinte: o prefeito de uma cidade abriu mão de um projeto equilibrado financeiramente, mas que não tinha muito interesse da população, para um projeto mais custoso, mas que gerava valor ao cidadão. E aí pedia nas alternativas para você indicar, teve isso, teve aquilo, não teve isso. Então, essa caracterização é: se ele executou o projeto, teve eficácia. Se foi mais custoso, não teve eficiência, mas teve efetividade. Aquele outro projeto teve eficiência, teve eficácia, mas não teve efetividade. Beleza? Então, ó, desenrolei bastante coisa com você, hein, nessa quase 1h30. Desenrolei estrutura organizacional, departamentalização, gestão gerencial, controle e os 3Es para a gente sempre relembrar. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpem de não estar aqui com o chat habilitado para mim. Eu estou sem a segunda tela. Abraços. Força e honra. Até a próxima. Valeu.